Doutor Diego, né, hoje a gente vai falar aqui sobre animais de estimação, né? Quais cuidados básicos ou exames que todos os donos de animais devem considerar para garantir que seu animal esteja saudável? Olá, tudo bom, meu caro Luiz? Olá a todos os ouvintes da Cariri TV. Isso é uma pergunta que a gente sempre é básica para quem quer ter um animal de estimação, um pet, né? O primeiro fato, quando a gente vai querer criar um animalzinho, é entender que eles também precisam de cuidados básicos com a saúde, semelhante a nós. Então, entender se você vai ter tempo, se você vai ter um local para criar ele, é o primeiro ponto. Saindo disso, né, quando a gente compra ou adota um filhote, a alimentação de qualidade, né, a alimentação saudável voltado a cada fase animal ou a cada espécie, vacinação, tá? Então, vacinar, a gente até diz que é um primeiro ato de amor que a gente tem com os animais. Então, para filhotes, a gente tem um protocolo vacinal, que hoje já são 4 doses, né? O novo guia de vacinação, ele recomenda 4 doses, com intervalo entre doses variando de 21 a 30 dias. Então, essa vacinação ela deve iniciar de 45 a 60 dias de vida do filhote canino, tá? Do filhote felino, que é o gatinho, a gente pode esperar aí para 60 dias para iniciar o protocolo vacinal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de vermifugação. Os filhotes, quando estão lá ainda no ambiente materno com sua mãe, eles já recebem o primeiro vermífugo na sua fase inicial de vida e depois a gente vai fazendo uma vermifugação sistemática desses filhotes. Então, os principais cuidados, além de alimentação, um local adequado, um ambiente que ele consiga socializar, é fazer vacina e vermífugo. Feito isso, né, esse animal ele vai sendo avaliado durante toda a sua vida, né? As consultas periódicas são as consultas desde a baby, que é essa primeira consulta do filhote, como as consultas na sua fase juvenil e adulta, para estar avaliando clinicamente esse paciente. E dentro disso a gente tem hemogramas, né, que a gente vai saber a saúde do seu pet como um todo, exames bioquímicos, e daí, se for necessário outro tipo de exame, a gente vai conversando sempre, linkando com o proprietário. É isso que a gente tem feito aqui no Centro Veterinário Trate. Qual a alimentação ideal para pets de diferentes idades e raças? Muito boa essa pergunta, Luiz. Quando a gente caminha, né, que vê um animal solto, que vê um cão que não tem dono andando na rua, a gente se comove muito com a questão de ver aqueles animais abaixo do peso, né? Então aquilo chama atenção, nos comove. Mas por incrível que pareça, hoje, quando a gente fala em alimentação, os animais que têm seus tutores, é a questão da obesidade, né? Então a obesidade ou a alimentação incorreta dos animais é algo que sempre nos preocupa. Por quê? A gente acha bonito aquele animal que está com sobrepeso, só que a partir do momento que ele vai chegando na sua meia-vida, ou entrando na fase geriátrica, esse animal começa a desenvolver certas comorbidades oriundas da obesidade. Exemplo, a diabetes em cães é hoje um fato a ser evidenciado. As osteoartrites causadas pelo sobrepeso começam a ter problema de articulação e outros problemas, sobretudo hormonais, né? Então, para o filhote, a gente tem uma ração comercial, uma ração balanceada. Quando a gente usa o termo balanceada, porque os nutrientes eles são concentrados de forma que atende o requerimento nutricional daquele pet. Então, se é um filhote, usar uma ração voltada para filhote. Se é um adulto, ração para adulto. Aqueles clientes que têm gato ou cães castrados, ok? Usar rações para animais castrados. Esse é um ponto fundamental. Diego, meu cão não come ração comercial, só come comida caseira. Não tem problema. De modo que a gente respeite alguns critérios. Por exemplo, aquele cão que só come a ração úmida ou comida caseira, existem suplementos, tá? Já que aquilo não está balanceado a cada fase de vida dele, existem suplementos. A gente hoje tem uma linha completa aqui, como pegando, por exemplo, um Complete Mix. Então, ele é um suplemento de A a Z, que ele vai suprir a carência que aquela alimentação caseira não tem para aquela fase animal. Então, a gente pode estar suplementando ou complementando aquela dieta. Esse é outro ponto muito importante. E, por fim,
aqueles pacientes geriátricos, né? Então, o paciente que já está entrando na sua fase idosa, tem também dietas voltadas a ele. E, finalizando nessa pergunta, existem rações voltadas para raças, né? Sobretudo aqueles cães que têm predisposição à obesidade, né? Tem rações voltadas a pacientes que têm problema de pele, né? A gente tem aqui a linha Sensitive, que é pensando na questão dermatológica, e por aí vai. Então, o mercado hoje ele está cada vez mais selecionando e trazendo o melhor para cada fase, para cada animal. Existe algum alimento que deve ser evitado a qualquer custo? A qualquer custo? A gente tem muito problema, Luiz, com as intoxicações alimentares. Então, uma das causas que a gente recebe aqui na nossa clínica é a questão do erro na alimentação. Como eu falei na pergunta anterior, existem produtos e existem rações comerciais, né? A gente hoje tem as rações secas, as rações úmidas, né? Os mix feeding, né? Que são alimentações naturais industrializadas. E o que a gente evita são alimentos que podem levar a um quadro de intoxicação, né? A gente tem cliente que dá chocolate ao cão, um exemplo. Então, o chocolate ele é tóxico para cão, pode levar a um quadro de intoxicação alimentar. Tá? Uva é uma fruta também que causa intoxicação nos cães. Então, o que a gente deve evitar é todo e qualquer alimento que não é comum a esses animais. Eu não digo nem só pela questão de intoxicação, mas pela questão também, a gente vez ou outra chega aqui um animal que tem uma dieta que já faz parte da rotina dele, e esse animal vem e apresenta uma diarreia. Não, porque eu viajei, papai foi lá e deu uma carninha. É muito comum a gente ver isso aqui do tutor. É paciente nosso que tem um problema de dermatite, um problema de pele, e a gente vai e descobre que é uma alergia a pão. Então, o pão está entre aí um dos vilões aí dos problemas de pele. Então, evitar todo e qualquer alimento que não faz parte da dieta comum. Na dúvida, converse com o médico veterinário. Ok? Quais são os principais sinais de alerta que indicam que o pet pode estar com algum problema de saúde? A gente tem, Luiz, algumas doenças ou algo que tire o seu animal de normalidade que são evidenciados. Ou seja, meu cão está ali bem. Tudo que tira ele do seu ambiente natural, que tira ele da sua zona de conforto, ou que tira ele do status clínico normal dele, pode incorrer algum problema de saúde. Então, o que é que acontece? O olhar vigilante do dono, o cuidado do proprietário é fundamental, né? Tem cliente que chega aqui e diz, minha cadela não amanheceu bem, já notei ela procurando comer lá uma graminha no jardim, as fezes não estão normais. Então é aquele cliente que anda muito próximo do seu animal e traz isso sempre para cá. Então a gente consegue de antemão, na hora que aquele paciente chega, identificar muito fácil. Por outro lado, tem aquele que o animal vem há dias apresentando um problema de saúde e quando chega aqui já é algo que está crônico, é algo que já tem mais de semanas. Então, essa responsabilidade do tutor é fundamental. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Se seu animal está sem se alimentar bem, está tendo diarreia, está tendo vômito, queda de pelo, perda de peso, mucosa, né, mucosa ocular, está numa coloração branca pálida ou branco porcelana que a gente chama. Então, tudo isso são características que fogem do normal. Então, se seu animal está apresentando uma característica que não é comum, as questões de saúde dele, esse animal está com algum problema. Então, a gente já recomenda trazer ao médico veterinário. Por isso que é tão importante as consultas periódicas, porque a gente quer trabalhar, o nosso grande intuito aqui no Centro Veterinário Trato, não é só tratar aquele animal que está doente, é fazer um acompanhamento prévio para identificar e se antecipar a uma possível doença que venha a acontecer com o seu pet. Animais também fazem exercício físico, né? Quanto tempo e que tipo de exercício é ideal para manter os pets saudáveis? Essa pergunta ela é bem engraçada, Luiz, porque a gente vê que a questão do exercício físico ele vai de encontro também com a qualidade de vida do tutor, né? Aquele tutor que ele é mais sedentário, por N motivos, o animal também vai ser um pouco mais sedentário. Então, já aquele que é mais atleta, então o animal acompanha ele, faz caminhada com ele. Então, é fundamental que o animal se exercite, tá? Se ele
não caminha com seu pet, hoje existem alguns profissionais, né, que são os pet sitters, que fazem caminhada com esses animais, ou um parente, alguém. O ideal é que esse animal se exercite, ok? Outro fator fundamental é sempre estar alinhando o exercício físico com a dieta desse animal. Aqueles pacientes que estão dentro de um peso, né, aceitável, dentro de um score corporal, que esse score corporal que determina se esse animal está magro, está no seu ideal, está obeso, né, até com sobre-obesidade, que a gente tem paciente aqui assim. Esse é um fator fundamental para a gente estar alinhando a saúde do nosso pet com a condição física, tá? Mas eu tenho um paciente aqui que a gente, além da caminhada, são pacientes que fazem natação, né? A gente está aqui em Buqueirão, tem um açude de Buqueirão, então é comum ter alguns animais que fazem natação, caminhadas sistemáticas, mas o que não pode é aquele, principalmente o animal que vive em apartamento, né? O paciente cão, os caninos que ficam em apartamento, que não fazem caminhada ou que não se exercitam, ter essa preocupação. Caminhar é fundamental para o pet, né? Além da questão da socialização, do bem-estar, né? Quando ele está caminhando ali, ele está liberando o hormônio, a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, e isso aí é fundamental para a saúde do seu animal. E animal que não gosta de fazer exercício físico, o que fazer? Esse danadinho, a gente tem um pouco mais de dificuldade, mas existem brinquedos, tá? Existem algumas atividades que a gente pode desenvolver dentro de casa. Por exemplo, tem pacientes que são muito ansiosos, querem comer muito rápido, então a gente já tem comedouros que ele demora mais a conseguir capturar o alimento, então ele gasta mais tempo ali em pé, se movimentando, voltando para o comedouro, tá? Tentar dividir dentro do cômodo da casa brinquedos ou pratinho, a água em locais estratégicos para fazer com que ele caminhe. Se tem esteira, alguns clientes nossos têm esteira, tem paciente hoje que pode sim caminhar na esteira, né? Tudo depende da sua adaptabilidade. O que não pode é a questão da obesidade e do acomodismo para esse animal. Paciente obeso que está com alimentação normal, então a gente já fica preocupado também com a questão hormonal. Então o paciente tem que fazer um exame de bioquímico para a gente tentar identificar alguns hormônios que podem a gente estar tendo um desequilíbrio hormonal, ajustar isso e ele voltar à sua condição plena de saúde. A saúde bucal também é algo que muitos donos de pets acabam ignorando. Quais são os cuidados essenciais para evitar problemas dentários nos animais? Esse é um grande problema hoje aqui, a gente aqui na clínica, tá, Luiz? A saúde começa pela boca. Isso aí é uma frase que a gente escuta tanto, mas nos pets são muito ignorados, tá? A gente tem dois problemas aqui. O paciente canino, o ideal é que ele faça toda uma profilaxia dentária, um cuidado com a saúde bucal desde filhote, né? Escovações pelo menos 3 vezes por semana, o ideal que fosse diário, tá? Então a gente tem hoje as pastas, né? Para fazer higienização bucal, a gente tem os sprays ou antissépticos bucais, a gente tem produtos que colocam diretamente na água, que vai ajudar a remover as sujidades que ficam nos dentes, evitando que os problemas dentários, sobretudo as gengivites, as placas dentárias, que são os tártaros, que levam os animais a terem inúmeros problemas, tanto do ponto de vista de mastigação, salivação, ajuste de pH, porque se ele não mastiga bem, ele não saliva bem, e aí pode causar uma gastrite. E, por fim, essa formação de placas bacterianas, em algum momento, pode se desprender e chegar até o coraçãozinho e causar um problema de miocardite. Isso pensando no paciente cão. No paciente felino, aí nosso problema é um pouquinho maior, né? Que muito cliente relata que tem dificuldade de fazer a escovação nos dentes dos gatos. Então, os gatos, por si só, eles já apresentam uma afecção bucal, tá? Que é a doença periodontal felina, que não é incomum, é uma coisa que acontece bastante nos gatos, que esse sim causa todo um problema na saúde bucal. Muitas vezes a gente vai ter que fazer extração, limpeza de dente, tratamento com corticoide, antibiótico. Então é um problema. E são animais que vêm perdendo peso. Tem também uma coisa que tem sido muito eficiente aqui para manter a saúde bucal dos nossos pets, que são os snakes, né, que são raçõezinhas ou petiscos que eles ajudam, né? O Fitodent é um exemplo que faz a remoção dessas sujidades e mantém, tá? Então tem brinquedos também que ajudam, né? O animal vai lá e a gente pode colocar algum produto ou alguma coisa que ajuda na remoção
disso aí. Não falta alternativa. O que não pode é aquele animal que chega aqui com 6, 7 anos, nunca foi escovado os dentes, cheio de tártaro, e muitas vezes a gente tem que remover 6, 7 dentes, e o animal tem que fazer uma readaptação na sua mastigação, no seu comportamento alimentar, de modo que volte à sua saúde plena. Qual o dia de atendimento e horário aqui em Boqueirão? Aqui, Luiz, em Boqueirão, a gente quando começou eram 3 dias por semana. Eu sou muito grato a todos os nossos clientes. O público aqui de Boqueirão nos abraçou de tal forma que hoje o Centro Veterinário Trata está de segunda a sábado, das 9 às 19, aqui em Boqueirão. Estamos aqui no Posto Marca e, graças a Deus, estamos sempre aqui prontos para atender todos vocês, né? Então, hoje a gente tem a parte de loja, a parte de balcão com venda de produtos. Temos a nossa estética animal, que quem fica à frente é a Jaqueline, tem sido um sucesso, até parabenizo daqui, tá? Temos a parte laboratorial, que era uma dificuldade extrema. A gente coletava sangue em um dia, tinha que mandar para o alternativo, chegava resultado no outro. A gente ia ter um respaldo frente a esse exame com 48 horas para o nosso paciente. Hoje a gente tem hemograma aqui com 2 minutos. Após a coleta eu tenho um resultado, já sai laudado daqui. 12 minutos eu tenho todos os parâmetros hoje de bioquímico. Tá? A gente está com máquinas aqui que, digo com muita humildade, são as melhores no mercado, como a Ciamata, a Maikov e o Uridoctor, da Covalente, que também a gente faz a parte urinária. A gente tem muito problema urinário aqui nos pets. E, por fim, a parte de clínica e cirurgia, que a gente tem aqui também. Parte de diagnóstico por imagem, a gente tem aparelho de ultrassonografia, e é isso aí, né? Estamos tentando trazer sempre o melhor para os nossos pacientes, delivery, tax dog, e a tendência é a gente cada vez mais trazer serviço de qualidade para esse público que tem sido cada vez mais exigente e procurando trazer o melhor para seus filhos, né, que são seus pets. Vem para Trate. Cariri TV, sempre com você nos melhores eventos.